A paz do Senhor a todos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para o nosso programa História e Geografia Bíblica. Hoje o nosso tema ainda é sobre as viagens de Paulo. Ele já chegou em Jerusalém e agora deu toda aquela confusão, ele foi preso, e o que nós vamos falar hoje é essa viagem dele, protegida ali pelo tribuno de Jerusalém para Cesareia, a Cesareia Marítima. E nós vamos dar início. Eu vou apresentar aqui os nossos convidados. Está aqui comigo o pastor Antônio Carlos. Pai Senhor. Pai do Senhor aos irmãos. Professor Vinícius, a paz do Senhor. Amém. Pai do Senhor aos irmãos, mais uma vez. Vamos iniciar lendo o texto que está em Atos 23, 11, que diz assim: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Pastor Antônio Carlos, vamos falar sobre isso, né? Amém. Bom, no episódio passado, nós falamos a respeito de Paulo, que foi preso, fez um discurso na ocasião em que foi preso, não foi bem recebido pelos judeus, foi preso, lá se soube que ele era cidadão romano, começaram a ter um cuidado muito grande com o tratamento dele, vale a pena até falar, é uma matéria mais afeita até ao professor Vinícius aqui, mas o Império Romano, ele tipifica de certa maneira o último governo mundial, de certa maneira, não é? É um império mundial, a adoração ao imperador, não é? Centralizado, universal. E as leis romanas fizeram uma coisa assim muito interessante, porque os governos que vieram chegaram. O que antecedeu o Império Romano foi Alexandre o Grande, né? Aquelas batalhas extraordinárias que ele empreendeu e conquistou o mundo, assim, 10 anos, conquistou o mundo. E morreu precocemente aos 33 anos. E o Império Romano veio com um exército imbatível. Claro que ele herdou o Império Romano, ele aproveitou as experiências passadas, ele acumulou as experiências. E também com sua legislação. Então, de forma inédita para a época, pela primeira vez, segundo eu presumo, começou a haver leis de proteção aos cidadãos. Quer dizer, isso criou uma espécie de unidade no país, onde o cidadão romano tinha valores e tinha direitos. Tanto é que o tribuno, quando soube que Paulo era cidadão romano, ele temeu muito porque o cidadão romano tinha prerrogativas. Começou aqui, então, no Império Romano, a se ordenar os direitos da própria pessoa que fazia parte do reino, que era um cidadão do reino. Então, é muito importante saber disso. Então, o cidadão romano, ele não podia ser acorrentado, não podia ser preso de qualquer maneira, tinha que ter julgamento. E diga-se de passagem que as autoridades constituídas, os tribunos, que eram os comandantes das tropas, os governadores das províncias, não é? Todos eles eram muito bem controlados. E eles tinham, e realmente se observa que até um certo ponto eles agiam com critério. Eles não agiam sem critério no julgamento de uma pessoa. E para julgar uma pessoa tinha que ter presente lei romana. Os seus acusadores deviam estar presentes no julgamento, oferecer a acusação na presença dele, ele tinha direito de se defender e mais ainda,
caso as coisas ficassem contrárias a ele, ele ainda tinha a prerrogativa de apelar para César. Então, o cidadão romano, isso se vê no Império Romano, né? A organização do Império Romano. Agora, estamos introduzindo para entrar nessa nova edição. Paulo quase foi despedaçado pelos judeus na primeira investida. Se não houvesse a intervenção do tribuno, eles tinham matado Paulo. Na segunda, o Sinédrio, que já foi falado aqui, que tinha 70 mais 1, 71 pessoas com o sumo sacerdote e mais as outras pessoas, soldados que estavam lá. Não ouviram também a apelação de Paulo, o discurso de Paulo, a defesa de Paulo. Se não houvesse novamente a intervenção, ele era despedaçado de novo. Ele ia ser morto. Deve ter apanhado. Servo de Deus, servindo ao Senhor, com a proteção de Deus, mas tudo isso sucedeu. E agora o texto que o pastor Ian leu, vou repeti-lo. O Senhor diz a ele: Paulo, tem bom ânimo. Ele poderia dizer: mas Senhor, quase me mataram. Então nós vemos aqui que a questão dos problemas que Paulo passou eram questões de vida ou morte. E o Senhor estava com ele. O preservou de ser morto, mas ele apanhou. Algumas vezes recebeu açoites, teve naufrágio, teve problemas. Mas o Senhor estava com ele e havia um propósito na vida dele. E o Senhor disse que importava que ele testificasse também em Roma, como ele testificou em Jerusalém. Os judeus contra, o Sinédrio contra, mas Deus tinha povo que ia ouvir a palavra que Paulo pregou. Outra coisa que ressalta a pregação de Paulo, o discurso dele agora, aqui em Jerusalém, que estava lidando com judeus, era exatamente falar de sua experiência. Ele simplesmente, nos seus discursos, ele conta a experiência que ele teve, como ele teve um encontro com o Senhor Jesus. Basicamente isso. Muito bem. Então, Paulo recolhido, agora inicia o novo episódio. Os judeus inconformados, alguns deles, mais de 40 judeus, fizeram um propósito de não comer nem beber sem que Paulo fosse morto. E fizeram uma conspiração para que o tribuno trouxesse Paulo para ser ouvido novamente, e nessa conspiração eles iam, no meio do caminho, matar Paulo. O sobrinho de Paulo ouviu essa conspiração, uma providência de Deus. Correu, foi lá e disse a Paulo, Paulo recomendou que ele fosse até o tribuno, comandante das tropas, e narrasse a ele o que aconteceu. O tribuno ouviu atentamente que havia uma armadilha preparada, uma conspiração contra Paulo. Lembrando, cidadão romano, isso chama muita atenção, tinha que ter muito cuidado com o cidadão romano, tinha direitos. Então eu creio até que o professor Vinícius vai fazer algum comentário nesse sentido aqui, dessa questão da valorização do cidadão romano. Ele temeu tanto e a ameaça era tão grande que ele resolveu no mesmo dia, à noite, por volta das 9 horas da noite, um grupo de soldados, cerca de 400 soldados, com flecheiros, cavalaria, tomasse Paulo, tirasse ali de Jerusalém e levasse para Cesareia Marítima. Lembra-se aqui, quem lê os evangelhos, vai ver que tinha Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe é outra Cesareia que fica ao norte. Essa aqui fica mais próximo de Jerusalém, é uma cidade litorânea, tem um porto nessa cidade, é nessa que se instalava a sede do presidente ou do governador da província romana, certo? Então, eles saíram, viajaram a noite toda, chegaram numa cidade chamada Antípatris,
que ficava no meio do caminho, uma parte da tropa retornou e a outra seguiu e chegou em Cesareia e entregou Paulo com a carta escrita pelo tribuno. Acho que vale a pena ler, essa carta é curtinha, curtinha. E o tribuno escreveu assim, e o presidente ou o governador, que é a mesma coisa, que também tem o nome de procurador. Procurador e pretor também, né? Por isso vem a palavra pretório, que o professor Vinícius vai fazer um comentário a respeito dessas palavras difíceis que aparecem aqui no meio do caminho. Então, o comandante chamado Lísias, ou Cláudio Lísias, mandou a carta ao presidente, que era Félix. E a carta diz assim: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim com a soldadesca e o livrei, informado de que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao conselho, Sinédrio. E achei que o acusavam de algumas questões de sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. Quer dizer, segundo as leis romanas, não tinha nada contra ele. Eram questões realmente do povo judeu, questões da lei de Moisés, questões religiosas. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a este homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Aqui, o governador, recebendo Paulo, leu a carta, perguntou de onde ele era, ele disse que era da região da Cilícia, onde fica a sua cidade de Tarso, e ele, em seguida, mandou recolher Paulo, dizendo: vou te ouvir quando chegarem os seus acusadores. De acordo com a lei romana, os acusadores deveriam estar presentes. Muito bem, faço uma pausa aqui para que nós possamos explorar um pouco essa passagem. Muito assunto. Eu já vou passar a palavra para o professor Vinícius, mas eu só queria fazer uma ênfase aqui à Cesareia Marítima. Cesareia Marítima, ela passou a ter força, ou uma cidade romana, poderíamos dizer assim, um consulado romano. Era uma capital mesmo, Era uma né? capital, uma capital romana na Palestina. Porque, num primeiro momento, o Império Romano, que ficava lá em Roma, da dinastia César, colocou um reinado para a dinastia herodiana em todo Israel. Quando morreu o primeiro Herodes, o Herodes o Grande, lá em 4 a.C., ele dividiu em tetrarquias, que o pastor Antônio Carlos já falou aqui, que é um reino dividido em 4 partes. E a tetrarquia da Judéia ficou com Herodes Arquelau, que foi um péssimo administrador ao ponto de Roma exilar ele no ano 6 depois de Cristo. E foi aí que Cesareia Romana passou a ter força. O que Roma fez? Começou a ter muita reclamação, ele exilou Herodes Arquelau e colocou uma base com procuradores em Cesareia Marítima. Então esses procuradores, prefeitos, governadores, eles moravam. Por exemplo, Pôncio Pilatos, a partir do ano 26 até o 37, se não me engano, ele foi prefeito ou governador da Judéia, mas a casa dele, a morada dele era em Cesareia Marítima. Então esses procuradores, eles moravam na Cesareia Marítima e governavam algumas províncias, algumas cidades com base em Cesareia Marítima. E os Herodes, o Herodes Antipas continuou lá com a Galileia, e nós vamos ver que vai aparecer aqui um Herodes Agripa, que os Herodes ainda continuaram com alguma parte, mas algumas partes Roma passou a administrar diretamente com procuradores em Cesareia Marítima, e o professor Vinícius Amém. vai esclarecer melhor isso. Amém. Agora. Amém. Vamos começar aqui, né, de um ponto alto,
que a cidade de Roma, então, era um objeto, não é, de evangelização e da atenção do Senhor, para que recebesse a palavra de Deus. Nós estamos falando aqui da capital desse império, do Império Romano. Nessa época, né, fala-se muito sobre Itália. Até na Bíblia mesmo tem essa expressão, quando fala Itália, ele está falando de uma grande região. Não é a Itália só hoje, o território de hoje, mas desde os Alpes ao norte da Europa até aquela ponta, né, da bota do mapa, né, já que o mapa da Itália ele parece mesmo uma figura de uma bota. Mas toda essa região, não é, de Roma, que era a capital, administrava inúmeros territórios, alguns próximos, outros distantes. Então eram quilômetros, não é, milhares de quilômetros governados por esse império. Como governar e administrar tantos territórios assim e tantos povos? Então, uma grande contribuição do Império Romano para essa época é o direito romano e as suas formas de administração. Então, nós temos a contribuição que até hoje é usada, né, do direito romano, as suas formas de administrar, instituindo, não é, alguns nomes, e nós vimos alguns deles, né, como procônsul, que é um governador, nós temos o próprio nome procurador, que vai aparecer, e tribuno. Então, havia regiões maiores que cabia colocar um homem de mais autoridade. Outras áreas que seriam menos estratégicas, então, ter homens com uma menor escalabilidade de poder. Então, essa era a forma como o Império Romano dominava. Então, além do direito, a própria forma de administrar era, não é, uma grande referência para o mundo e, de certa forma, bem avançado comparado com os governos que vieram anteriormente. Nós temos aqui nessa época também a construção de muitas estradas. Falamos aqui, não é, já da Via Egnatia, mas também Paulo agora, quando vai chegar em Roma, a gente já vai ver uma outra estrada muito conhecida, que é a Via Ápia, né, e que fazia com que as pessoas, os viajantes, né, as próprias tropas, o próprio comércio chegasse até Roma. Com tudo isso, nós vamos perceber que havia um ponto que era estratégico aos olhos de Roma para a região da Palestina, e ali estava Cesareia, né? Antes desse nome, a cidade era conhecida como Torre de Estratão, né? Havia esse nome antes de ser, não é, ali batizada com o nome de Cesareia. Mas essa região, até por ser uma região portuária e do ponto onde ela fica, ela consegue olhar para outras partes do continente asiático, do continente europeu, dar acesso a ilhas, né, como Chipre, Creta. Então, era toda uma região estratégica para que Roma rapidamente chegasse, não é? Fosse recebida sem precisar passar por terra e assim pudesse cuidar diante de qualquer levante, qualquer, não é, insurreição que surgisse ali naquela época. Então nós temos essas formas de administração e Paulo, não é, vai evangelizar num mundo como esse, não é, administrado por um homem tão poderoso, homens poderosos que eram as dinastias dos Césares, por exemplo, que era uma figura central diante do governo da época. Agora, cabe nós falarmos aqui que Paulo, então, ele vai sair escoltado de Jerusalém. E não é com poucas pessoas, não. Ele vai sair ali com 200 soldados, 200 arqueiros, 70 cavalos. Nessa época eram muito utilizadas, não é, as carruagens para que pudessem carregar 5, 6 homens de uma única vez e pudessem dar mobilidade aos exércitos. Então, havia toda uma preocupação, não é, daqueles tribunos, não é, dos procuradores, para que não houvesse nenhuma manifestação que desse uma conotação de que haveria uma rebelião. Porque se houvesse rebelião,
aí já abriria os olhos de Roma. Ou seja, é como se ele estivesse dizendo assim, aquela região não está sendo bem governada, não é? E nós vamos ver exatamente esses temores ali no coração. Vimos isso no coração de Pilatos, né? No momento de dar a sentença sobre o Senhor Jesus, e o mesmo com Paulo. Então, Paulo será levado de Jerusalém às 9 horas da noite. E nós vamos encontrar essa referência às 3 horas da noite, já que para os judeus, a noite começava às 18 horas, ou seja, as nossas 6 horas da tarde. Então, às 3 horas da noite seriam as nossas 21 horas. Então, pela noite, ou seja, sem que houvesse sem que houvesse claridade, percepção, e Paulo pudesse ser levado, então, à cidade de Cesareia. Quando ele chega ali, ele então é recebido por esse procurador Félix. E cabe nós falarmos o quanto Paulo ele pôde ser instrumento nas mãos do Senhor para falar da sua experiência de salvação para homens poderosos. E isso é que cabe nós falarmos, porque não sabemos necessariamente o porquê o Senhor nos coloca em determinados locais, mas vale nós sabermos, estamos numa escola, estamos num local de trabalho, onde o Senhor colocar os seus servos, ele tem um objetivo, e esse objetivo é falar do Senhor para todos que estiverem à nossa volta. E isso, então, fica muito vivo no coração de Paulo, até que, de fato, Félix ele estivesse esperando um suborno, na verdade. Porque quando ele ouviu as mensagens dos acusadores, qual era a acusação sobre Paulo? Que ele pregava a respeito de um morto que tinha ressuscitado. E Paulo disse assim, bom, mas os fariseus, eles creem na ressurreição. Então, havia essa forma de Paulo se colocar e conhecendo o governo, conhecendo o seu povo, os judeus, ele colocou a palavra certa e ele então ficou ali, digamos, sem uma sentença. Félix, ele procurou até não desagradar os judeus, que eram muitos, Sim. que foram ali. Mas procurando não desagradá-los, manteve Paulo preso. Mas também não queria dar a sentença de morte para Paulo, porque ele era romano. Então, nesse jogo ali, de poder, então, Paulo vai ficar 2 anos preso em Cesareia, antes mesmo de ser levado a Roma. Então nós temos esse pano de fundo aqui todo que vai acontecendo, alguns eventos nós colocamos detalhes ali, até que então fosse sucedido como procurador, Félix foi sucedido por outro, que é Pórcio Festo. E nós vamos ver como que essas figuras elas vão surgindo no Novo Testamento, não é? Vamos entender aqui, o Félix ele foi procurador instituído pelo imperador Cláudio, isso no ano 52. Depois, já anos depois, outras figuras, eles vão surgindo, não é? E nós vamos vendo quais pessoas Paulo então é levado a testemunhar da obra do Senhor. É interessante que aquilo que lemos lá no início, que o Senhor diz, Paulo, tem bom ânimo, né? Tenha ânimo. E assim como testificasse em Jerusalém, quero que testifique em Roma. Acontece às vezes, pastor Antônio Carlos, algumas coisas nas nossas vidas que a gente não entende, parece uma coisa negativa, uma coisa ruim, né? uma tribulação. Investida. Mas o Senhor sempre dá uma palavra de ânimo, e a palavra de ânimo do Senhor é visando o seu projeto de salvação. Tu vai pregar em Roma. E então Paulo, ele tinha uma profecia direta do Senhor, ele sabia que aqui ele ia ser guardado. Muitos açoites, muitas ameaças, né? Os ameaçadores fizeram até um pacto, né?
um jejum. Isso aí, que exatamente. não comeriam nem beberiam antes que matassem ele, né? Então o negócio... E foi isso que o sobrinho de Paulo lá ouviu e foi lá e contou para Paulo. Paulo recomendou ao tribuno, e aí foi criada toda essa estratégia para levá-lo ele lá, né, a Cesareia Marítima. Agora, aqui nós vemos uma coisa, esses procuradores, o discurso de Paulo foi muito forte com eles. Paulo contou a sua história, e nós vemos assim que eles foram tocados. Nenhum deles conseguiu ver alguma coisa grave em Paulo, né? Depois nós vemos que eles apelam pro rei, né? Isso. O último Herodes da dinastia, o Agripa II, o Agripa II, né? Isso. O último Herodes Agripa, que veio, né? Porque a dinastia herodiana ainda estava ali com algum poder em algumas províncias de Israel, e o Agripa II, ele ainda era um rei, considerado o rei de Israel. Então, ele foi chamado lá e ele quis vir, e ele ouviu Paulo, e ele diz uma coisa interessante, né? Ele diz assim: olha, Paulo, tu quase me convence a me converter a esse Cristo. Exato. Não que não houvesse um esforço, né? Porque, veja bem, quando o sumo sacerdote Ananias, ele chega, não é? 5 dias depois, ele chega em Cesareia. Ele não foi sozinho. Além de levar outros, né, com ele levou um orador chamado Tértulo. O orador ali era a figura de um retórico, de um advogado mesmo, para que o discurso fosse bem apresentado e a acusação viesse sobre Paulo, né? E quando Herodes ali veio ali com a Berenice, sua esposa, né, vieram ouvir Paulo, eles foram tão tocados pela pregação de Paulo que ele disse: quase que tu me convence. E ele diz a Pórcio Festo, ele diz o seguinte: olha, não vejo nada que condene esse homem, e até o soltaria se ele não tivesse apelado para César. E aí, então tem esse apelo a César. Vou só fazer preencher algumas lacunas aqui para facilitar os irmãos que estão assistindo. Quando Paulo foi levado pelos soldados para Cesareia, recebido pelo procurador, o governador Félix, 5 dias depois, mencionado aqui, chegou o sumo sacerdote, com os sacerdotes, com a comitiva e também com o orador Tértulo, que ia fazer uma carga pesada sobre Paulo. E Félix ouviu tudo, foi dado o direito de Paulo se defender. Paulo falou de sua experiência, falou que ele estava preso porque ele falou da ressurreição dos mortos, falou mais uma vez da ressurreição da pessoa do Senhor Jesus. E Félix, ouvindo tudo, lembrem que ele era um procurador romano, experiente, ele já tinha percebido que a questão era toda baseada na religião, na inveja e de disputa religiosa. Como cidadão romano não tinha nada contra ele percebeu isso. E disse o seguinte: olha, eu vou ainda ouvir o tribuno, vou mandar chamar o tribuno, mas aqui na palavra de Deus nem aparece o tribuno, o tribuno nem apareceu mais. E transcorreram aqui 2 anos nessa situação, Paulo preso, tratado com delicadeza, tratado com brandura. Humanidade, isso aí. Com humanidade, o Félix fez isso, e algumas vezes Félix ia com sua esposa ouvir Paulo. Drusila, né? Drusila, o nome da esposa dele, e que era judia. Isso mesmo. Que era judia. E irmã de Herodes e de Berenice, né? Irmã de Herodes e Berenice. Estavam aí todos dá uma muito confusão, juntos. acho que mais à frente. Mas aí, o que acontece?
Paulo algumas vezes, Félix e algumas vezes chamava Paulo, ouvia ele falar sobre o tempo vindouro, sobre a vida eterna, sobre a ressurreição, e eles ouviam de boa mente. Mas também não soltou, não liberou Paulo, não soltou, sabendo que ele era inocente, não soltou exatamente pelo temor. Ele também queria satisfazer a B e C, não queria contradizer os judeus, foi muito político. Manteve Paulo para satisfazer os anseios dos judeus, mas também tratou com brandura e ficou 2 anos. Nesses 2 anos, cumpridos os 2 anos, ele foi substituído por outro procurador, que foi Pórcio Félix. Festo. Pórcio Festo. Desculpe. Nomes parecidos, né? E aí cabe, não é? Mais ou menos em torno do ano 60 até 62 foi quando Pórcio Festo substituiu, então, o Félix, que era o anterior, na mesma função. E Félix entregou Paulo a Festo. E Festo, ele, ao invés de ir direto para Cesareia, ele passou por Jerusalém. Quando ele passa por Jerusalém, o sumo sacerdote, os judeus, interpelaram, falando a respeito de Paulo, falando dos crimes, entre aspas, que ele praticou. Aí o Festo disse o seguinte: olha, eu daqui um pouco mais, eu tô indo para Cesareia. Eu vou para Cesareia, vocês podem me acompanhar, e lá nós vamos ouvi-lo, dando direito de defesa. E assim foi feito. Festo retorna para Cesareia, a comitiva do sumo sacerdote acompanha, e ali é feito um novo julgamento perante Festo. Eu só quis botar uma linha sequencial para os irmãos compreenderem melhor. Sim. Agora, aqui, a partir de Festo, tem outros detalhes. Agora, vocês citaram aqui que também o rei Berenice, o rei Agripa, bom, vai ser aqui no governo de Festo, que o rei Agripa vai passar por Cesareia, passar alguns dias, e que Festo vai pedir ao rei Agripa que também ouça Paulo. Eu não sei se aqui merece alguma consideração, alguma palavra maior nessa etapa aqui. E eu penso assim que o Império Romano, essa questão de justiça, de lei, eles eram muito criteriosos. Muito né? criteriosos. Muito criteriosos. Um ouvia, aí levava o outro, e principalmente com o cidadão romano. E Paulo usou muito bem esse direito, né? Sim. E então eles levaram ao rei Agripa II, Festo ouviu, nós vemos Félix, o procurador anterior, já tinha ouvido, então eles esgotaram todas as circunstâncias. Exatamente. E iam soltá-lo. Exatamente. E até creio que eles não soltaram antes porque pela ameaça, né? Também, né? Não só para agradar algum lado, mas também pela ameaça que tinha, porque eles depois que eles ouviram aquela história do pacto que eles tinham de morte, então eles protegeram, mas passaram-se 2 anos, e quando Herodes Agripa foi chamado, ele diz literalmente, olha, ele diz assim, e Agripa disse a Festo, bem podia soltar-se este homem, se não houvera apelado para César. Exato. Pastor Ian, então fazendo a conexão aqui também, que eu acho que nós pulamos uma etapa aqui, que foi o seguinte: quando Festo recebeu os judeus que vieram de Jerusalém com ele, os judeus fizeram graves acusações contra Paulo. E foi dado o direito de Paulo se defender. E Paulo se defendeu. Aí o governador Festo, ele compreendeu perfeitamente que não tinha nenhum crime em Paulo, mas também não queria desagradar os judeus. Política, né?
Era uma pessoa, como o professor Vinícius disse aqui, eles tentavam manter a pacificação, evitar rebeliões, evitar tumulto, porque esse assunto seria levado a Roma e eles poderiam ser penalizados, até chamados a atenção. Eles procuravam evitar, já era uma norma que se evitasse esse tipo de coisa. Então, Festo disse o seguinte a Paulo: queres ir comigo a Jerusalém para ser julgado por mim lá? E Paulo entendeu que aquilo ali os judeus poderiam armar até uma cilada contra ele. E ele disse o seguinte: olha, eu estou no tribunal de César, estou sendo julgado no tribunal de César, então eu não tenho uma sentença, eu já provei a minha inocência e eles não têm prova de nada daquilo que eles dizem. E Paulo concluiu dizendo: apelo para César. Ele, como cidadão romano, se sentiu prejudicado, sentiu que a condução do processo poderia trazer um prejuízo para ele. Ele apelou para César e, evidentemente, que o governador não tinha nada a fazer a não ser dizer o que ele disse: apelaste para César irás. E depois, estamos encerrando, certamente, depois o rei Agripa passa por lá e ouve ouve Paulo também. Mas como ele tinha apelado para César, o rei Agripa chegou a dizer: olha, se ele não tivesse apelado para César, poderia até ser solto. Mas tudo isso estava dentro de um plano de Deus para que ele fosse a Roma e que testificasse também do nome do Senhor em Roma. Exatamente. Então Paulo, ele fez uma pregação lá na Torre Antônia, lá na prisão Antônia, na Fortaleza Antônia, lá em Jerusalém. Aqui ele faz outra pregação a Festo, ou melhor, a Félix primeiro, depois faz a Festo, depois faz a Agripa. Sim. E já prepara para o discurso em Roma, né? Então ele não foi, em nenhum momento a palavra o Senhor tem, aqui começamos esse episódio. Tem bom ânimo, Paulo. Tem bom ânimo. Importa, Paulo, que você vá a Roma. Importa que você vá. E veja um homem de muito bom ânimo, né? Mas o nosso programa já está bem adiantado em tempo. Estamos encerrando aqui. O próximo programa, já adiantamos, né, o próximo episódio, nós ainda vamos falar desses últimos momentos em Cesareia Marítima e já dá início à viagem dele caminho a Roma. Ele passa por aquelas ilhas, tem aquele naufrágio, tem muita coisa ainda antes de chegar em Roma, mas ele já vai a caminho de Roma. Então hoje ficamos por aqui. Pai do Senhor, pastor Antônio Carlos. A paz do Senhor, pastor Ian, professor Vinícius e os irmãos que acompanham conosco. Pai do Senhor, professor Vinícius. Pai do Senhor, os irmãos, Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor a todos. Thank you.